Ou seja, 97% das empresas, vamos colocar, não escutam o seu cliente de uma maneira sistemática, organizada, profissionalizada, uma metodologia de gestão, né, que a gente fala. E a única forma, às vezes, que ele escuta seu cliente em avaliação de Google, ou quando um cliente vai falar no Instagram, ou no iFood, por exemplo, quando recebe uma avaliação e tudo mais. Então, esse é o grande panorama, né? O panorama, na minha visão hoje, é que o mercado ainda vai precisar profissionalizar nesse sentido, e a gente está aqui nesse papel de educar, trazer cases, trazer estudos. Fala galera, beleza? Mais um podcast no ar aqui, é o episódio 34 e o cliente já falou, fala aí. Eu vou falar aqui com o Bernardinho, porra, eu falo que é o vereador dos encontros, eventos e tudo mais. E, cara, o nosso assunto hoje vai ser com um cara muito bacana, gente finíssima, tem um aplicativo que você deve conhecer, ou como cliente, ou deveria conhecer como dono de restaurante. Boa. Cara, que faz um papel muito importante, que é escutar o teu cliente, entender o que o teu cliente fala de você, e, cara, você ter uma reputação digital, você ter uma reputação que você consiga transformar em gestão. Eu acho que esse que é o principal ponto, né? Pegar a reputação digital e transformar em gestão. Tudo. Bernardo, te apresentando rapidão aqui, aí você já dá um oi pra turma. Formado em marketing digital e data science, sabe que é chique a parada? Especialista em gestão do cliente, sócio fundador do Fala E, que é o aplicativo dele, que, cara, tem um monte de gente aí. O Dino usa, o Rafa usa, tem uma galera que usa. Você já está com mais de 1.500 restaurantes no Brasil, pegando avaliação, entendendo temperatura, comportamento de cliente, descobrindo... Uns em implantação ainda, mas 1.500 ativos. Parte, né? Essa vida de startup não é só. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo. Pô, fala aí, Matheusão. Prazer imenso a gente estar aqui, batendo um papo. Obrigado pelo convite. Poxa, muito legal estar conhecendo, né, a cidade também, né? Primeira vez aqui em Campinas, Primeira vez minha em Campinas, apesar de a gente já ter alguns clientes aqui, parceiros e tal. Mas legal estar conhecendo a cidade, o escritório da Brasel, e bem bacana. E vai ser incrível a gente estar falando, né? Eu sou o Bernardo, né? Para quem não me conhece, sou sócio fundador do Fala E. A gente começou o Fala E há mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos. Né, e hoje já tem atingido mais de 1.500 restaurantes no Brasil, o objetivo de crescer cada vez mais, né, enfim, e sempre tá levando um tema muito, né, que a gente gosta muito, que vai fazer parte, né, da educação no mercado de uma maneira geral, que é a gestão do cliente, né, da experiência desse cliente, né, muita gente às vezes não sabe por que não vende mais, né, por que o cliente não volta, por que tá perdendo o cliente. E quais comportamentos que fazem o cliente consumir de você? Ninguém sabe tomar essas decisões. O que torna ele mais satisfeito, insatisfeito, é o que a gente entrega, né? Essa informação para fazer o gestor do restaurante tomar decisões melhores. Legal. E acredito que a gente vai estendendo um papo bem legal. Porque você está falando que eu sou o vereador, você é o governador. A gente acaba conhecendo a turma, né? Não, e mais legal, a gente tem trazido uma turma para conversar. A gente trouxe o Fernando Repediu para falar de recorrência. Legal. Então, eu acho que, cara, trazer esse assunto de como melhorar a gestão, e a gente acaba sempre entra dentro de casa, né, no in-house. Cara, vamos tratar de CMV, vamos tratar de gestão de pessoas, mas, cara, faz muito bem a gente pensado fora de casa. E, cara, principalmente no ano de 2025, que a gente tá vendo que o mercado tá apertando, menos gente saindo para sair para jantar, para almoçar e comer fora, né, no food service. Então, se a gente não consegue atrair esse cliente, reter esse cliente, vai ficar cada vez mais difícil. Então, a gente vai ter bastante desafio para contar, mas eu queria falar que neste exercício que eu estava fazendo lá no Benedito foi quando eu te conheci. Exato. Que você solta um release, né, uma pesquisa de o que está acontecendo com o setor, né? Então, de todo mundo que você puxa dado, informação dos clientes, sim, você solta um relatório falando, ó, o cliente está gostando disso, está gostando daquilo, o cliente reclama disso, reclama daquilo, presta atenção naquilo. E eu fui impactado uma vez num tráfego pago seu, caiu lá, pô, eu quero ler esse relatório, aí eu recebi o relatório, comecei a ler meia hora depois, opa, tudo bom? Aqui é o Bernardo, ô Bernardo, prazer, acabei de baixar teu relatório, tô querendo entender. Foi quando a primeira vez que a gente trocou uma mensagem, depois demorou acho que um ano de novo pra gente se encontrar. Aí a gente se encontrou.
Aí no evento Fogo Alto, não, mas acho que depois, antes, aí... Acho que foi no evento Fogo Alto, no lançamento que eles fizeram. Aí a gente falou, cara... É verdade. A gente não se conhecia presencialmente. Foi isso mesmo, no iFood... Cara, você baixou o report. É verdade, é isso mesmo. Eu conheci você baixando o report, depois a gente se conheceu nessa vida de startup, né? Maneiro. E aí, cara, me conta como que é o cenário do setor de bar e restaurante na escuta do cliente. Tá. Cara, tem alguns dados que, pô, legal demais toda a história, assim, antes de tudo, né, cara? A gente... E aí vai se conectando, vai integrando soluções. Falou do Fernando também, né? Chef AI, fala aí. Acho que são soluções que a gente tem que levar cada vez mais para gerar transformação digital ali no restaurante, dar mais inteligência, otimizar mais tempo, fazer o restaurante ganhar mais dinheiro também com isso e tudo mais. E aí, um ponto que eu vejo, pelo menos, quando a gente fala de escuta ao cliente, é que hoje tem um dado que mostra que 97% das empresas no Brasil, aí não limito nem no setor de food service, que é um dos mais tradicionais, que vai ter mais eficiência de implantação de tecnologias, mas 97% das empresas no Brasil não conhecem, não aplicam as metodologias como o NPS para gestão de experiência do cliente, que é a principal. Ou seja, 97% das empresas não utilizam de métricas para escutar o cliente. Então, só para traduzir para a turma, quando a gente fala de escutar métricas NPS, a gente tá falando assim, cara, ele não sabe, essas empresas não sabem o que o cliente pensa delas. Não sabe. Traduzindo no português, o NPS escutam. É o Net Promoter Score, que é, resumidamente, você vai descobrir qual que é a proporção dos clientes que te recomendariam e aqueles que não te recomendariam. Isso. Ou seja, se o seu cliente gosta de você ou não gosta de você no final das contas, né? Exatamente. Então, se 97% não sabe o que... Não sabe o que é. Tudo isso. Não sabe o que é. Ou seja, 97% das empresas, vamos colocar, não escutam o seu cliente de uma maneira... sistemática, organizada. Profissionalizada, com metodologia de gestão, né, que a gente fala. Então, isso pra mim é um ponto, e no food service não é tão diferente, né, assim, a gente hoje se depara onde a grande maioria dos restaurantes, principalmente de salão, balcão e tudo mais, não possuem nenhuma captação de dados de cliente. Quando tem esse dado, também nunca pergunta pra ele como foi a experiência dele, e a única forma, às vezes, que ele escuta seu cliente é em avaliação de Google, ou quando um cliente vai falar no Instagram, ou no iFood, por exemplo, quando recebe uma avaliação e tudo mais. Então, esse é o grande panorama, né? O panorama, na minha visão hoje, é que o mercado ainda vai precisar profissionalizar nesse sentido, e a gente está aqui nesse papel de educar, trazer cases, trazer estudos, né? E o papel é justamente esse, assim. E quando a gente olha para esse cenário, alguns dados de mercado que mostram essa importância, e aí já levando em conta o estudo, hoje 34% dos clientes conhecem um novo restaurante por recomendação. Perfeito. Enquanto muita gente acha que é, cara, rede social... Não existe mais o boca a boca físico, presencial. Né? Tipo, eu vou lá, analiso, olho, estou saindo de casa e eu vou ver se tem uma recomendação boa e como que esse cliente é tratado nessa recomendação. Né? Vou ver se às vezes algum amigo me indicou, às vezes algum amigo postou que foi lá, ou algum amigo que avaliou no Google, fez algum comentário, né? Vou perguntar em grupo de amigos, vou pesquisar a reputação da marca, né, de uma maneira geral. Então, 34% dos clientes conhecem novos restaurantes por isso, né, por recomendação, por, de fato, ter uma chancela daquele lugar. Né? E quando você usa a rede social com esse papel, você escala a recomendação. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto que mostra a importância, que é muito legal, é que hoje o impacto de um cliente insatisfeito, ele é 4 vezes maior do que de um satisfeito. Então, enquanto um satisfeito conta para 3 pessoas, um insatisfeito conta em média para 12. Só que o poder de recuperação desse cara é muito grande. Que a gente tem alguns dados de mercado também que 70% a 80% dos consumidores voltariam a consumir de uma marca, tá, se a reclamação fosse resolvida. Só que qual que é o grande ponto? Ela só vai ser resolvida se você escutar. Perdão? 70% a 80%. 70% a 80%. Então, cliente recuperado, 80% volta a ser consumidor. Tipo assim, você teve 10 detratores, vão falar mal da sua marca, tiveram uma experiência ruim. Se você tratar os 10, você vai recuperar entre 7 e 8. E aí, isso é uma recuperação de receita. Esse cliente vira promotor, tá? Naturalmente, se você, né, gerar uma boa experiência para ele, e ele passa a te recomendar. Então, o impacto vai ser não só na recuperação de receita, mas depois no poder de recomendação
que esse cara vai ter, porque 34% ainda dos clientes conhecem novos restaurantes por recomendação. Então, muitas pessoas elas vão olhar para, cara, eu só tenho que, né, cenário do mercado, quero captar mais cliente, só que a gente mesmo estava falando, os clientes estão saindo cada vez menos. Tá mais difícil de atrair, está mais caro para atrair o cara. O esforço para o cliente sair tá cada vez maior, né, ele tá com cada vez... O caixa tá apertado, a renda da família tá curta. Né, enfim, e quando ele sai, ele quer ter uma experiência boa, ele quer ter um lugar de segurança que ele vai ter uma experiência boa. E aí todos esses dados mostram a importância de você estar escutando e ter o dado do cliente para você atrair cada vez mais ele. Legal. Então acho que... Bernardo, vamos estruturar um cenário aqui para a gente balizar um pouco aí a conversa e o mercado e a gente entender o que é isso, né? O que é fazer uma gestão da satisfação e entendimento do cliente e como que o dono de bar e restaurante pode, cara, botar isso para funcionar de uma forma que gere esse resultado mesmo, que, cara, faça o cliente ir, gostar, recomendar, e quando acontecer de ter algum tipo de problema, o dono do restaurante gerenciar esse tipo de problema e, cara, transformar aquele detrator num promotor. Cara, a gente vê, eu lembro até uma época no ano passado, teve um congresso da Brasel e foi o pessoal do Reclame Aqui falar sobre a importância da reputação digital. E naquele dia eu saí dessa palestra e falei assim, cara, eu só respondo os clientes que deram merda no restaurante no Google Meu Negócio. Aí tinha lá 2.140, lembro que era um troço assim. E eu devia ter tipo 90 respostas. E tinha 2.000 de cacetada lá e tantas sem responder. Aí eu fui lá, fiz uma automação lá minha, inteligência artificial, respondi todo mundo numa porrada só. Foi até engraçado que cliente de 3 a 5 anos atrás, opa, que bom que vocês responderam pra mim agora, né? Eu nem sabia que eles recebiam. E aí eu falei, peraí, preciso começar a responder. Então tem o estágio do dono do restaurante que nem responde as avaliações no Google Meu Negócio, ou que era o meu caso, que respondia só as que davam problema. Sim. Agora depois tem o caso do cara que responde as avaliações, tanto as positivas ou não, então pelo menos está começando a cuidar disso. E a gente está falando então vamos falar, tá aqui, então vamos agora, não, agora eu vou usar isso aqui como ferramenta de gestão. Perfeito. Que aí, por exemplo, o Fala Aí é um aplicativo super bacana que faz Perfeito. isso. Cara, por que faz sentido e como que seria esse trajeto, essa jornada do dono de restaurante fazer este processo? Sair do cara, não, larga o Google lá, foda-se, para, não, eu vou, cara, escutar, vou arrumar, vou, sei lá, avaliar meu garçom. Sim. Conta um pouco de como que a gente pode fazer essa jornada pro cara entender que isso aqui é uma ferramenta foda de gestão para ele usar, entendeu? Irado. Primeiro, tem um ponto legal, a gente hoje no Fala Aí já integra com as avaliações do Google dos restaurantes. Legal. E consegue responder as avaliações também. As notas 5 que não tem escrito, por exemplo, já vai uma automação. Aí as outras tem algum escrito, às vezes vai gera a resposta com IA, em 2 cliques você envia. Então esse processo já acontece, até por isso a importância. E aí eu vou falar 3 pontos assim, quando a gente vai reunir com um restaurante. Porque é importante o dono do restaurante entender que não é só, ter uma avaliação lá no Google. Isso aí. É um pedaço do negócio. Exatamente. Eu falo que, cara, a avaliação no Google é quase que marketing, é fazer marketing. Ranqueamento. Cara, o cara te achar. E a gestão da avaliação interna é melhoria contínua de processo interno, treinamento de gente, assim por diante. Né? É isso aí. Por exemplo, quando a gente pega um restaurante, cara, vou fazer uma reunião hoje com um restaurante com o Benedito, vamos supor. E aí ele vai ter algumas formas de escutar esse cliente, que hoje ele pode praticar e muito provavelmente ele não chegou onde o que a gente entrega, tá? Ele vai ter o Google e as redes sociais e os canais abertos dele, o e-mail de saque, por exemplo, que às vezes ele vai ter e tal, ou às vezes nem vai ter. Tem um QR Code lá, cara, faça uma avaliação, cai um e-mail na caixa postal dele lá. Exatamente. Exemplo, o Benedito tem isso. Então, e-mail, ou WhatsApp do dono, rede social, Instagram, que vai mandar uma reclamação lá no chat, e Google, iFood, as plataformas públicas, TripAdvisor. Né? As plataformas públicas ou de maneira passiva que o cliente vai te avaliar. Você vai ter a forma do boca a boca, né, que é o atendente chegar pro cliente, perguntar como foi a experiência, o que ele achou, se estava tudo certo. Esse é um perigo absurdo, assim, porque 70% dos clientes não contam nada de problema que aconteceu no boca a boca. Então, muito provavelmente, se você teve 3 reclamações boca a boca, você teve mais. Você teve, né,
Você teve muito mais. Então, não é confortável, pô, eu vou reclamar do garçom que tá vindo perguntar se ele foi bem, né? Exatamente. Então, dá um exemplo, né? O boca a boca, né? E de uma maneira geral, você tem a forma mais concreta, que é você, nesses casos aqui, você não transforma em dados as informações. Você vai ter uma informaçãozinha ou outra, um comentário, só que o que vai transformar em dados é quando você vem para gestão através de pesquisa. Enquanto os outros são métricas ali muito mais de ranqueamento, de... Cara, que são importantes, tá? São muito importantes. Inclusive hoje, por exemplo, fala aí, o cara respondeu de maneira promotora, o NPS, a gente manda o link de avaliação do Google para o cliente. Porque é importante ele ter avaliação boa para ranquear melhor, igual você falou, responder... Vira uma ferramenta de marketing, né? Exatamente. Mas, de uma maneira geral, você só vai conseguir ter uma gestão da operação centrada no cliente quando você tiver um mecanismo de avaliação completo dessa operação. E aí a gente fala de melhoria de hospitalidade por inteiro na operação. Né? De, poxa, eu tenho um problema, a gente já detectou problemas de um atendente, às vezes, que um dono de restaurante queria demitir e que era um dos melhores atendentes serem avaliados ali, por exemplo. E o atendente que ele queria promover ou então premiar era o cara mais criticado. Ele consegue segmentar e entender exatamente pontos minuciosos da operação, mas vai fazer ele tomar decisões diárias, recorrentes. Né? Você ter, de fato, um método de gestão. E aí é onde a gente, né, se diferencia e traz para a prática. Por quê? Porque uma plataforma pela plataforma, cara, é uma plataforma. Você pode ter várias outras formas de fazer. Mas o que a gente desenvolveu não é só uma plataforma, é uma metodologia que foi materializada na plataforma. E essa metodologia é um ciclo de gestão, onde você capta feedback para gerar análise de dados para serem criados os planos de ação. Isso em tempo real. Bernardo, eu vou fazer isso fazendo um formulário no papel. Beleza, só que em tempo real vai ser difícil, senão você vai ter que abrir formulário, digitar na planilha, jogar, gerar gráfico, por aí vai. Né? Então, assim, na hora. Então, o que a gente fez foi materializar esse método e, poxa, hoje, por exemplo, você captou um feedback no Benedito, cliente detrator da marca. Você recebe um alerta na hora com a análise desse dado e já gera uma tratativa para você fazer com ele para ele voltar. Então é em real time mesmo pro cara, de toda forma você fazer com que você tenha o cliente na palma da mão o tempo inteiro. A operação na palma da mão o tempo inteiro. Sei lá, vamos supor, eu como dono de restaurante viajei de férias para Portugal. Eu posso acompanhar a operação como ela tá performando do outro lado do mundo e entendendo exatamente como tá sendo. Só que isso tendo... E aí é um caminho árduo? Não tanto. Porque se você dedicar 1 hora da sua semana para olhar para esses indicadores, para olhar para o seu cliente, para fazer uma reunião com a sua equipe, baseado nesses dados, cara, você já vai estar um salto muito à frente do mercado. Porque o mercado hoje ainda não faz. Essa é a grande realidade. O mercado hoje ainda não faz de maneira profissional. A partir do momento que você começa a botar a opinião do cliente no dia a dia das reuniões, isso vira uma cultura no negócio. Né? Os seus atendentes vão se preocupar com aquilo vai virar meta da sua equipe, mecanismo de premiação, tudo. Né? Aquilo ali vai virar um dia a dia da sua equipe. Então, só que isso você pode gastar 1 hora na semana para fazer isso, entendeu? Hoje eu acho que até, vamos falar, a evolução aí do que a gente está tendo de SaaS, de sistemas, sim, de startups e, cara, barateamento desses tipos de sistema, começou a mudar um pouco o cenário, porque a gente gastava muito tempo captando esta informação, tratando a informação, fazendo análise, para depois a gente, cara, conseguir sentar. E aí a análise já ficou tarde, a notícia de ontem, e aí a gente não consegue colocar na prática aquele ajuste, né? Posso só complementar o que você falou? Isso é exatamente a caixinha de sugestão, papelzinho, jogo lá na caixinha, que você vai abrir 1 mês depois. Só que, por exemplo, eu botei lá na data, hoje é dia 8. Então eu botei hoje dia 8, você vai abrir dia 30. A caixinha lá pra fazer uma reunião mensal. Cara, o problema que eu tive no dia 8 já era. Você não vai resolver mais. É uma forma de acompanhar? É uma forma. Mas tem formas mais precisas e aí, sim, né? Mas é exatamente isso, né? Antes você trabalhava muito tempo pra compilar a informação, hoje a evolução dos sistemas, né, ajudou. Ajuda bastante, né? Faz Cara, sentido. Vamos entrar nesse assunto e vamos falar um pouquinho de como que é na prática isso. Não o uso de sistema, mas
fazer a gestão do atendimento, a gestão do bom atendimento, né? Então, cara, você já deve ter visto 1 milhão de avaliações positivas, negativas e tal. E aí, como que é um feedback bem recebido de um cliente para uma equipe? Cara, que dicas que você dá? Ou tipo assim, cara, não façam isso que é ruim. Cara, fantástico. E muita gente fala isso com a gente, assim, a gente já viu muito erro de Porque uma coisa é ter ferramenta, mas aí como que o garçom, o maître, o gestor, ele vai usar esses dados para treinar a equipe, para responder o cliente, para recuperar aquele detrator, para agradecer o cara que falou bem? Como que é no dia a dia as melhores práticas aí? Cara, excelente, porque o maior erro que a galera comete, que os donos, gestores cometem, é usar isso como um caráter punitivo. Né? Ele teve um problema. Você tem que focar em resolver o problema. Só que ele acaba com o colaborador, que às vezes gerou aquele problema. E aí, o que vai acontecer? Aquele colaborador, ele vai passar a não querer captar mais o feedback. A empresa inteira, porque vai ser punido de alguma forma. Lógico que em algumas gravidades de problema, né, é uma coisa. Mas a grande maioria dos problemas são corretivos, né? Você vai corrigir e aprimorar, melhorar e tudo mais. Então, o que a gente já viu de muito problema? Cara, gente que bota meta da satisfação do cliente, né, através de indicador de satisfação e não através de indicador de resposta. Isso acontece muito no sentido de, poxa, você é gestor do Benedito, eu quero ter uma nota 90 no NPS que vai variar de menos 100 a 100. Ou seja, o seu colaborador só vai orientar o cliente que ele sabe que vai te dar nota boa, né? Agora, quando você associa uma meta de respostas ao volume de respostas, você associa uma meta onde ele tem que captar feedback acima de tudo. Porque no final, a nota 90, ela é um pedaço da avaliação, né? Porque, cara, que eu acho que é a questão lá do 4.5, 4.7, lá 4.9 no Google. Aquilo lá, do ponto de vista de marketing, eu vou nesse restaurante, tem 4.9. Exato. Deve ser muito bom. Mas ele não te dá um poder de gestão, porque não necessariamente todo mundo está indo responder, não é a realidade. E se você faz o salão só responder as boas, ou você não escuta nada e você só escuta as negativas, porque, cara, o cara da negativa tá putaço e vai te responder, você também não tem gestão. Tipo, meu restaurante é uma merda e na realidade, cara, é um cara só que tava bravo, o resto foi tudo nota 7, nota 8, vamos falar assim. E na realidade o que você precisa é de volume, né? Porque com o volume você consegue ter uma curva normal e falar, porra, aquele garçom teve várias avaliações e aquele garçom é bom. Esse aqui só teve 10, não quer dizer que ele é um bom garçom, que ele pode ter feito 9 cagadas e uma avaliação foi aquela que ele capturou pra mostrar, né? Exatamente o que você falou. Então, a partir do momento que você usa só pra saque, pra receber reclamação, ou só pra receber elogio, você tá maquiando o seu negócio. Então você tem que focar em ter volume de respostas e lidar isso como um caráter corretivo de melhoria, e não como um caráter punitivo da sua equipe, né? Então, como que você vê as brigadas e os restaurantes definindo esses indicadores, essas metas para a turma? Primeiro, o que a gente sempre faz é você entender quantas mesas ou quantos clientes você atende por mês. E a partir disso você desdobra isso numa meta estatisticamente válida no seu mês. Que é uma quantidade de clientes que tem que responder. Uma quantidade de clientes que tem que responder. Vamos supor que eu atendo 10 mil mesas por mês, tá? Eu vou precisar, uma conta estatística aqui, considerando 95% de grau de confiança, 4% de margem de erro, você vai precisar ali em média de 600 respostas. Então, a gente está falando aí de 6%. Então, isso é um dado estatístico seu já. É um dado estatístico. Só que a gente sabe que um restaurante que faz 6 mil respostas, você começa a ter 600 respostas, você começa a ter, cara, confiabilidade no dado, realmente aquele garçom é um bom garçom, aquele que está tendo problema mesmo, exatamente. Não é uma questão pontual. Isso aí, exatamente. E a gente vê também, por exemplo, que se você aumenta de 600 para 1.200, você vai variar no seu indicador de satisfação, com certeza. Você vai variar 2, 3 pontos para cima ou para baixo. Não vai sair muito daquela curva. Só que é importante, quanto mais feedback você tiver, melhor. Porque a gestão do feedback, ela vai ser uma métrica estatística, mas ela também tem o feedback 1 a 1. Às vezes você aquele cliente que você ouviu, aquele cara foi ouvido. Aquele cara vira o marketing.
E a estatística vira gestão, e aquele ponto é o marketing de fazer Exatamente. o boca, no final das contas é o boca a boca com aquele Exatamente. cara. E não só isso, cara, a gente já cansou de ver restaurante, por exemplo, tem notas absurdas, indicadores sensacionais, acho que às vezes um feedback de um cliente mega satisfeito, mas que queria uma sugestão de melhoria, mudou a operação do cara. Então você deixa de ter... Você tem um feedback às vezes que vai mudar a sua realidade ali, assim, a gente já viu isso várias vezes. Né? Assim como também, a partir do momento que você tem volume, você passa a tomar decisão baseado no dado confiável. Então... E aí como que você faz? Por exemplo, a turma, eu tenho lá... Galera, se a gente atender conseguir puxar 600 respostas, cara, vai ter uma premiação para a equipe Só aqui. que aí a gente faz até diferente. Assim, a gente já tem um painel de gestão de equipe de atendimento, por exemplo, no sistema. Então eu sei quantos feedbacks o Matheus captou na operação. Aí eu consigo desdobrar isso por dia. Se eu tenho, sei lá, 10 atendentes no salão e eu preciso de 600 respostas, eu preciso de 2 respostas por dia por atendente. E aí você passa a cobrar o atendente pelo número de respostas por dia, por meta. Então todo dia ele precisa de ter a preocupação de captar pelo menos 2 respostas. E além disso, 600 respostas no mês, para quem não fazia nada, parece impossível. 2 respostas por dia, você tangibiliza total. Fácil. E você faz com que aquele atendente, com aquela equipe... né, capte. E aí, a gente vê muito, assim, por exemplo, primeiro mês, você tem 10 atendentes, 5 vão puxar o barco, 3 vão puxar o barco, vai bater só eles sozinhos, 400 respostas, 500 respostas. E aí você leva essa transparência para sua equipe e fala, ó, eles vão ser premiados por isso. E aí acaba que é um efeito que todo mundo vai, né, ajustando. E quem não for ajustando, naturalmente essa pessoa vai ficando de lado no negócio. Então, a recomendação que a gente bota é sempre, cara, crie uma meta de respostas, desdobre isso por equipe, utilize isso como uma rotina de gestão, tanto às vezes em abertura de casa, reuniões semanais com gerentes e com a equipe de atendimento e de cozinha também, envolver todo mundo da empresa nesse sentido, tá? E nunca utilize isso como um caráter punitivo, e sim como um corretivo de melhoria, né? Então, Legal. Tive muita reclamação de comida fria, agora que tá no frio, por exemplo... 80% das reclamações de comida foram de comida fria. Cara, vamos resolver lá com a cozinha, vamos resolver com a equipe de atendimento. Entender o que tá acontecendo. Traz pro jogo, porque aí a galera, né, a brigada ela vai se envolver cada vez mais na melhoria do negócio. Cara, ô Bernardo, e tem um negócio que você começou a falar de, cara, fazer a reunião no pré-turno, tal, levar a opinião que foi capturada do cliente e tal, pra criar essa cultura de atendimento, né? E, cara, é bem difícil. Então, até a gente fala você pega o garçom raiz, o cara tem isso nato, mas o cara hoje ele tá mais velho, eventualmente, cara, você não acha tanto. Então. E a galera mais nova tá com a cara no aplicativo, né? Quero pedido tal, nem olha pra cara do cliente. Exato. E aí o cliente fala, cara, tipo, podia ter pedido no Totem ou em casa, que daria na mesma coisa. E aí, da gente fazer essa cultura do atendimento, eu vejo muito ainda... eu vou falar menosprezo, mas eu não sei se a palavra é essa, mas uma desqualificação da opinião do cliente. Sabe aquela história? Puta, o cliente foi sacana. Puta, sabe? Tipo, não, mas não foi bem isso, não. O cara tava mal amado, ou já chegou bravo, a culpa não foi nossa. Você vê muito isso acontecer, e como que a gente reverte isso? Cara, eu tento falar lá no restaurante assim, cara, não importa se o cara tava certo ou tava errado, se ele parou pra escrever é porque alguma coisa a gente precisa escutar pra mexer. E mesmo assim, 99% das vezes, não, mas cara, ela já chegou brava. Então, eu até tava contando na hora do almoço lá com o Zé, da cliente que sentou na reserva, saiu o cara, não, e até eu falei, cara, não, já pareceu que a mulher tava meio brava e foi embora. Sim. Então até eu meio que dou uma diminuída na importância pra ter, eventualmente, não aceitar a autocrítica, sabe? Você vê bastante isso, e como que faz pra mudar isso na cabeça da brigada, do dono, de todo mundo? Cara, a gente vê, mas a gente tem também os clientes que atuam de uma maneira positiva, assim, isso vai acontecer, não tem como, tem vez, por exemplo... A gente fica sentido, né? Porra, vai falar mal do meu restaurante, eu fico chateado, que é meu filho. Não, e tem vez, por exemplo, que você tá na operação e aconteceu aquele problema. É o que você relatou com o cliente da reserva. E você viu que não é um problema... Você poderia ter feito para reverter, mas ela não iria reverter e depois o que eu recomendaria é, poxa, você tem o número dela? Manda uma mensagem no dia seguinte, pelo menos, para tratar. Ó, eu tava lá, eu vi o que aconteceu, imagino que poderia ter acontecido. Mas sempre trate. Um ponto que você falou no início é, poxa, eu não respondi as avaliações no Google. Vou voltar nesse ponto. Cara, se o cliente respondeu alguma coisa para você, deu um feedback, por exemplo, numa pesquisa, igual a gente faz,
todo cliente gosta de ser respondido, né? Se ele responder uma coisa, ele tem que ter um retorno disso, né? Então, minimamente, cara, o que vai acontecer é que se você não der o retorno, se você melhorou aquele ponto depois que ele voltou, sem você até às vezes nem saber, cara, se você melhorou, você vai ganhar muito ponto com esse cara, né? Então, o que eu sempre falo com os clientes, às vezes o cliente não vai ter a razão, mas é importante você minimamente tratar, falar, ó, cara, viu o que aconteceu, 1000 desculpas, aqui na casa funciona dessa forma e tal, talvez a gente possa não ter se adaptado a essa realidade, mas eu queria te fazer um convite para você retornar, enfim, fazer algo nesse sentido, com algum benefício, isso, assim, dá muito certo. A gente tem alguns casos, cara, de atendentes, principalmente aquele... Cara, tem uma casa na minha cidade lá, por exemplo, que é um atendente que me atende desde criança. E uma das casas que ele foi trabalhar depois, um dos principais clientes nossos, é um dos principais clientes nossos lá, né, desde o início, né, do Fala Aí. E, cara, ele foi um cara que se adaptou super bem à solução. Ele, de fato, ele via que aquilo ali potencializava o trabalho dele, né? Ele via o tempo inteiro, por exemplo, eu lembro de uma vez que eles mudaram o modelo de almoço, era um modelo de almoço executivo, virou um modelo de almoço lá na época, você pedia proteína, você tinha o buffet pra servir à vontade e tudo mais. Um executivo diferente, assim, né, com acompanhamentos liberados. E, cara, ele era o cara que sempre acompanhava o almoço e ele ficava louco se tivesse reclamação, mas assim, no sentido de querer melhorar. Era um atendente que puxava muito isso. Então, cara, um atendente que, desde que eu era criança, ele me atendia em outros restaurantes, né? Depois a gente foi trabalhar com esse restaurante específico que ele tava lá. Ele era um cara super engajado com isso. Isso por quê? Porque ele via, de fato, melhoria no trabalho dele, né? Ele via que ele estava sendo melhor tratado pelos clientes. O cliente estava sendo mais satisfeito. O cliente passava a pagar mais. Naturalmente, né? Ele aumentava o ticket médio, naturalmente a comissão dele aumentava também. Então, o motor da satisfação do cliente, ele tem os resultados tangíveis, mas ele tem os resultados, por exemplo, que a gente vai descobrindo, porque um cliente às vezes liga e fala, cara, aconteceu isso aqui na minha casa e eu tenho que te relatar. Então, acontece muito, aí voltando só na pergunta, acontece muitas vezes do cliente falar, poxa, não concordo tanto, igual, por exemplo, sei lá, eu vendo molho à parte, tem uma hamburgueria vendo molho à parte, o molho extra poderia ser grátis. Cara, é uma sugestão que na minha conta não entra e tá tudo bem, assim, já cansei de ver clientes assim falando também. Agora, problemas maiores de operação, cara, é muito raro o cliente, se o cliente ele desafia aquele problema, ele normalmente é um cliente que não é perfil nosso, por exemplo. Muitas das vezes, porque ele não tá disposto a escutar, às vezes, um problema que tá acontecendo na operação dele. Já aconteceu demais, assim. Então na realidade, cara, o dono de restaurante que tem o denial, né, a negativa na cabeça, é um cara que, tipo, não tá afim realmente de escutar o cliente. Não é nem que ele não tá afim de escutar o cliente. Ele, cara, ele quer até não escutar tá o cliente, mas muitas verdades ele não quer saber. Né, assim, ele vai custar aceitar que aquilo ali é uma verdade. Agora, a gente já viu também muito caso bom de cliente que a gente imaginava que seria resistente e ele bateu o olho no dado assim e falou, caraca. Preciso mexer nisso. Cara, eu lembro de uma vez, um cliente nosso, que a gente tem um gráfico lá, que a gente vê o horário que o cliente tem mais problema. E aí, na época de pandemia, isso foi muito, muito, muito maneiro. Na época da pandemia, na cidade que ele atuava, que era o Juiz de Fora, cara, tinha uma regra que ele, enfim, todo dia podia ficar aberto até 1h da manhã, no domingo era só até 10 da noite. Enfim, aquelas regras que cada cidade fazia. Tá uma doideira. E aí, cara, dentro disso, quando ele ficava aberto no domingo 10 da noite, ele pedia pra equipe dele dobrar. Só que no meio do turno, sei lá, ali na faixa de 4 horas, onde renovava o ciclo do salão entre o almoço, happy hour à noite ali e tal, por aí vai, saíam 2 atendentes, por exemplo, pra descansar ou comer e tal, e mantinha o salão da mesma forma. Nesse período de um mês, ele detectou que 85% dos problemas de atendimento dele era nessas 2 horas gente no salão. E ele era esse tipo de cara assim, cara. O cliente às vezes não sabe o que tá falando, não sabe o que quer. Na hora que ele... Caraca, isso é um problema da dobra. Vamos botar o gerente pra atuar nesse horário, às vezes vamos repor uma pessoa,
pra não ter esse problema. E eu lembro de um relato lá, ó, ficamos 10 minutos pra serem atendidos, tinha o QR Code na mesa, fui embora, e aqui tá meu contato ainda, o cliente pedindo pra ser tratado. Então, assim... Caraca. E a gente já viu muitas vezes também o lado inverso, do cliente que ele fica, poxa, às vezes, né, revoltado de receber uma crítica, mas quando ele vê o dado, ele fala, caraca, eu tenho que de fato melhorar. Que tem, às vezes, o ego um pouquinho, né, ali de falar, cara, meu restaurante é o melhor. Mas, na verdade, você tem problemas, apesar do seu restaurante ser muito top. Vai sempre ter, né? Vai ter. Então, cara, acontece de ter essa inversão muitas das vezes também. Porque contra o dado, não tem argumento. Exatamente. Às vezes uma opinião, por exemplo, ele pode até discordar, mas quando ele vê no montante, ele fala, tô com problema aqui mesmo. Ah, legal, legal. Cara, tem algum feedback meio, cara, doido que você já pegou e fala assim, cara, esse aqui vale a pena contar sabe, conversa de roda de bar? Demais, cara. Vou contar um pesado, que foi um dos primeiros clientes do Fala Aí também. E, cara, rolou um caso de assédio de motoboy contra uma cliente. Então, quando que ele saberia de algo assim? Nunca. A pessoa descreveu o motoboy. Cabelo tal, nariz tal, não sei o que, me entregou o lanche, me assediou. Na hora que o motoboy chegou na loja, já tinha o feedback lá. Então, esse foi um pontaço. Cara, já teve ponto de cliente dando mole pra atendente, já rolou demais. Isso aí rola direto. Assim, mas tem os casos também, por exemplo, de... Cara, como é que eu vou falar? Tem uns casos, cara, de cliente, por exemplo, que relata um problema de qualidade do produto e que... Teve uma vez, cara, que um cliente relatou que tinha cabelo no hambúrguer. Só que não tinha cabelo no hambúrguer. Era um problema de como que foi feita a entrega do fornecedor e mostrava a textura do produto mesmo, aparentava ter cabelo. O cliente se recusou a comer, não tinha um problema, ele detectou um problema com o fornecedor dele a partir desse ponto. Cara, já teve vários casos. E assim, casos de feedback direto existe, assim, né, alguns, não só de feedback, né, mas de cliente que responde às vezes umas coisas aleatórias, você fala, caramba, como assim? Mas já tiveram casos que esse do assédio pra mim é muito marcante, esse do cabelo também é muito marcante, porque você descobre um problema com o seu fornecedor. Isso é um negócio que você não quer descobrir, né? Você não queria descobrir. Teve um caso que foi muito maneiro aí, não é nem de feedback, cara, que um cliente nosso, operação de salão e tal, e aí ele tem uma taxa média de pagamento de 10% da gorjeta, 90% dos clientes dele pagam os 10%. E aí, em 2 determinadas semanas, 70% dos clientes pagaram os 10%. Eu conto esse caso pra todo mundo que ele é bem legal. Qual que seria a ação natural desse cliente? Seria ele ir pra cima da equipe de atendimento dele. Que vocês estão fazendo que não tá conseguindo ter serviço. Total. E quando ele olhou nos dados da pesquisa, o atendimento dele tava top, o problema era tempo de espera. Tempo de espera. Então, cara, o produto que demorava 15, 20 minutos, estava demorando 40 minutos para chegar. E aí o cliente não pagava o serviço, a caixinha da turma ficou menor, e não tinha nada a ver com o atendimento. Nada a ver com o atendimento, era um problema de produção, de tempo de produção. Logística da cozinha nesse aspecto. Logística da cozinha. Então ele tomou a decisão errada, cara. Ele ia continuar com o mesmo problema. Ele teve que subir pra cozinha pra ver o que tava acontecendo, né? Então... Cara, e são vários casos, uns casos particulares mesmo, bobos. Cara, o Bernardo, a gente falou lá dos 10.600, tem um desafio aí, né? Quando você vai na farmácia, você já bota o CPF lá, né? Quando você vai no supermercado, pá. A captura desse dado, principalmente no delivery, acho que não, porque, cara, você já tá ali, né? Então, tipo, você tá conversando, eventualmente o motoboy saiu, chegou, cara, a hora que você vai pegar pra pagar, já aparece as 3 estrelinhas, tal, não sei o quê. Então, no digital é mais fácil, né? A gente não tem a cultura do cara sentado no salão, cara, deixa eu fazer uma avaliação, né? Até porque eu acho que o momento é diferente, né? Na hora que tá passando no caixa do supermercado, você, cara, já tô indo embora ali e já boto meu dado, até porque tem uma política de precificação diferente, de bonificação e tal. E tem muito dono de restaurante que, cara, puta, eu não quero ficar dando um cafezinho pro cara voltar, o pudim pra próxima, enfim, que é uma outra questão que eu falei bastante com o Fernando sobre o investimento de criar a recorrência. Sim. Que eu acho que também faz sentido com a avaliação. Caramba. Mas, cara,
Para um cara que está capturando a avaliação do cliente, qual que são as melhores práticas? E, cara, qual que é um indicador legal? Tipo, cara, de cada 10 mil é 600? Boa. Ou a média é maior? Ou tem tipo, cara, a pizzaria mais, o botequinho é menos? Você tem mais ou menos uma ideia para o cara que tá assistindo a gente? Puta, eu tenho uma lanchonete, então agora eu sei para onde que eu vou correr atrás. Quanto que eu tenho que fazer minha brigada correr atrás? Cara, ótimo. Normalmente os 600, por exemplo, é até menor do que o que ele pode captar. Tá. Porque normalmente a gente vê que a taxa média de resposta vai já em torno de 10 a 20%. Em operações de salão, pagamento na mesa, conta na mesa e tudo mais, você consegue chegar até 30%. Já teve clientes nossos que já chegou em 50%. A média é de 10 a 20. De 10 a 20 é considerável, bem tranquilo, tanto para delivery quanto para salão. Delivery, às vezes, um pouco menos que não tem a pessoa te orientando, né? Você vai ter avaliação no iFood ali, vai ter a conversão média de 7%, 8% e tal. Mas numa pesquisa, não fala isso, vai ter ali 10%. Tá ótimo, no salão você consegue potencializar isso ainda mais. Um ponto que é super legal de falar é que na farmácia, no supermercado, você tem um clube de benefícios ali e tal, que você já ganha. E é uma transação, né? É uma relação literalmente de compra e tchau, um comércio, né? Um varejista mesmo. Não é serviço. No restaurante você tem toda a hospitalidade por trás. Então, pedir o dado, ele se torna invasivo. E aí tem alguns dados que mostram, e às vezes até alguns clientes nossos que usam tanto programa de pontos quanto pesquisa. Por isso que hoje o Fala E é integrado em alguns programas de fidelidade também, né? Porque, cara, se o cara quiser ter mais motor de captação de dados, que seja integrado, né? Mas a gente vê que muitas das vezes a pesquisa ela vai ganhar de um programa de pontos porque ele é menos, como é que eu vou falar assim? Ele contribui de alguma forma para a melhoria da marca, ele passa a ser um dado mais utilitário na visão do cliente. Ah, você não tá me dando um dado para ganhar um benefício, tá me dando um dado para ganhar um benefício e ainda, além disso, para expressar sua opinião. Me ajudar, eu te atender melhor depois. Te atender melhor e por aí vai. Então a gente vê hoje que tem cliente nosso que usa as duas soluções e a gente é um motor de captação de dados muito maior. E tem cliente nosso, por exemplo, que às vezes tem uma relação mais de balcão, por exemplo, fast food, que ele tem um programa de fidelidade, tem o Fala E, representa tipo 35%, 40% da captação de dados de clientes dele. Pô, isso é super relevante, é uma base super relevante. Mas né? É porque aí você impulsiona a captação de dados com o plano de benefícios, né? Porque, não só ele. Porque tem uma questão, primeiro você vai pedir a avaliação do cara, conta pra mim como que foi, e depois, puto, ó, você quer participar? Então, cara, agora me dá teu telefone, Isso sei aí. lá, seus dados e tal, que, cara, eu consigo te mandar uma promoção pra semana que vem, alguma coisa assim. Exatamente. Você falou 20% que responde, quantos que passam o dado? Boa. Aí isso varia muito de se você dá benefício ou não. Tá, então É exatamente. Para você ganhar avaliação, você não necessariamente precisa de dar benefício. Você tem que pedir e ele tem que saber que existe aquele canal. Avalia a gente, muito importante sua opinião e tudo mais. E além de tudo, você fazendo a avaliação, se você deixar seus dados, você ainda ganha, sei lá, uma sobremesa na próxima compra. Beleza. Mas a avaliação, ele só precisa ser notificado que aquilo existe. Convidado a participar da resposta. Qual que são as melhores práticas? Botar um totemzinho na mesa ou o garçom ir cutucar? Tem, cara, normalmente o que a gente recomenda é que a avaliação seja feita pelo telefone. Você tem os que vão com tablet, né? Tem solução que é com tablet, tem solução que é QR Code, tem solução que é NFC que o encosta no celular, aproxima e tal. A gente vê hoje, cara, beleza, os três vão ter prós e contras. Perfeito. Né? O tablet, a gente trabalha com todos eles. A gente pode implantar qualquer um dos três. O tablet ele tem um grande ganho que o esforço para o cliente responder ele é pequeno. Mas a captação de dados desse cliente é muito baixa. Nome, telefone, e-mail. Esse cliente, a gente já viu hoje, por exemplo, clientes que têm 300 respostas em um mês e não captam um cadastro. Então, no tablet, quando vai o tablet. Ele vai lá, acaba de digitar, fecha o tablet e vai embora. Exatamente. Além disso, ele não digita, por exemplo, um elogio ou uma crítica. Ele só dá a nota. E aí você tem lá uma média de a cada 100 respostas, cara, entre 10 a 15 vão te dar uma resposta escrita, qualitativa, expressando aquele problema. Que é muito importante. Então, esse é o contra gigantesco do tablet. Quando o cliente avalia pelo telefone, aí fala o QR Code, por exemplo... O cara já está acostumado a digitar digitar. ergonomicamente. Né? Então, assim,
ele vai escanear ou no display, ou na hora que fecha a conta ele vai entregar o QR Code junto com a conta, né, pedindo para o cliente avaliar e por aí vai. Ou então o cliente pediu a conta, ele deixa o QR Code ou orienta a partir do display, responde pra gente quando a gente vai pegar a conta. Isso é uma das melhores práticas, porque quando ele paga a conta também ele já tá querendo ir embora. Antes de você pegar a conta, ele já vai respondendo. Tá esperando a conta, então essa é uma boa prática. Na hora que ele pede a conta, você vai lá, pergunta. Normalmente é o momento que pergunta, que já deveria ter perguntado o café, mas eventualmente é o momento que pergunta o café. Então, quero um cafezinho, pode fazer a avaliação, vou lá buscar a tua conta. Exatamente. E outra coisa também, né? Hoje já tem muita gente fechando a conta na mesa, né? Na própria maquininha e tudo mais. Cara, enquanto você fecha a conta, já orienta do cliente responder, entrega a conta. E, poxa, é super tranquilo também, orienta, tem gente até que imprime o QR Code dentro da conta ali que você já fechou, super tranquilo também, é ótimo, assim, eu acho que o QR Code é um mecanismo mais versátil, você pode implantar desde a nota fiscal, num display, num papel plastificado ou num adesivo na hora de entregar a conta e por aí vai, é mais fácil de você dissipar isso em todos os seus clientes que vão estar ali na operação. Então, é a melhor prática na minha visão. E aí você consegue ter um nível de cadastro muito maior. A gente já teve casos, por exemplo, de clientes que dão benefício, por exemplo, que já tiveram 80% de taxa de cadastro nas respostas. Assim como também tem clientes que não dão benefícios e tudo mais, vai ter ali 20% de clientes, né, em média 15 a 20% que vão se cadastrar, tá? E por aí vai. Mas assim, é um motor de captação de dados. Aí você pode rastrear ele pro Pixel, o cara que é promotor vai pro Google. Vai fazer alguma campanha, então, por exemplo, vou construir um tráfego pago lá, eu vou pegar todo mundo que eu tenho cadastro que me avalia com nota 10. Cara, Google, Facebook, que seja, Meta, me acha clientes parecidos e faz minha propaganda para esses caras. Então, isso aí. Você vai falar com gente que gosta do que você entrega, você não sabe nem mais ou menos do que ele gosta, mas, cara, você sabe que ele gosta do que você entrega, Você sabe que ele gosta do que você entrega. E aí, dentro da pesquisa, cara, isso é muito legal. Ontem inclusive, eu fiz uma webinar com um cliente nosso que ele falou como integrar o marketing com o Fala Aí, né? Assim, como que ele usa disso, né? E aí, cara, foi até um caso que a gente falou do cliente que às vezes, por exemplo, cara, o cliente tá assistindo falta de sobremesa. Pô, tem várias sobremesas ali. Às vezes aí vai do cliente que fala assim, meu cliente não viu o cardápio. Não, só atendente que não ofertou e você que não divulgou. Não despertou desejo. Então, cara, ele usa isso como motor. Ele é o cara que é responsável pelo marketing, pelo atendimento da rede. Legal. E aí ele fala, cara, se eu tô por exemplo, sentindo falta de sobremesa, falou, cara, eu vou produzir uma campanha e um conteúdo bem focado nisso, em várias opções que a gente tem, e eu vou orientar minha equipe agora, a meta vai ser a venda de sobremesa. Ele integra a informação junto com a operação e com o marketing para fazer, de fato, uma venda do que o cliente, de fato, está sentindo falta. Então, é a inteligência que dá, né? Sim. É um exemplo pequeno. Depois eu posso até disponibilizar o conteúdo também. Ficou bem maneiro. Legal. Acho que é bacana. E a gente pegar e conseguir trazer isso para a gestão do dono de bar e restaurante e fazer ele dar esse passo a mais, que eu acho que é bem importante. E eu fico pensando como que a gente consegue pegar o cara que está lá não respondo nem o Google. E ainda mais eu falo voltado na questão do ano de 2025, né, cara? O ano de 2025 já tem metade do ano. Quando eu fui assistir uma palestra do Molinari lá no encontro em Natal da Brasel, e ele falou que, cara, o primeiro semestre ainda vai ser bom, o segundo vai piorar ainda. Então, é um momento que, cara, se a gente não cuidar e atender o cliente, a chance da recorrência, dele voltar ou dele falar bem do teu restaurante é cada vez menor. Não só porque questão do teu restaurante, pode fazer muito bem, mas é porque o cara vai ter menos dinheiro para sair, ele vai escolher quando ele vai sair, então ele gosta do seu restaurante, mas ele gosta de outros também. Então, uma vez eu vou nesse, depois eu vou no outro, se eu sair mais vezes, eu iria mais. E eu acho que tem uma questão aí da gente conseguir mostrar para a brigada, para o atendimento, para a liderança, que, cara, isso é uma ferramenta de gestão. E é difícil fazer isso. Até porque, cara, quando você não tem dado, é tudo no achismo. E normalmente o dono de restaurante fica puto com aquele cara. Teve 10 avaliações boas, teve uma ruim, cara, você vai direto na ruim, voa no pescoço de todo mundo, né? O que você dá de dica pra turma de realmente construir essa liderança focada na gestão do atendimento? Cara, ótimo. O que eu dou de dica é implantar uma rotina
o que muda, cara, todos os nossos casos de sucesso, ele tem uma rotina de gestão dessa informação. E Toda semana a galera senta, pega o relatório, analisa, olha. Hoje a gente já traz o relatório lá consolidado. O que aconteceu nessa semana, onde recomenda de ação, quais foram os pontos positivos e negativos, já te dá o relatório lá na hora. Já com leitura de inteligência artificial. Ah, beleza, quer entrar a fundo? Vai entrar. A plataforma é super intuitiva. Só, cara, é uma rotina simples de 1 hora de reunião na segunda-feira já muda o jogo. Essa webinar ontem que a gente fez, esse grupo, tem 5 operações. Uma operação, só pra você ter ideia, só essa operação tem 2.000 metros quadrados. Nossa, é gigante. Cara, gigantesca a operação dele. E aí ele tá falando, cara, toda segunda-feira a gente olha os dados do Fala aí, onde estão as principais melhorias, trata com as operações, o gerente, né, trata com os gerentes já tratam com suas equipes. Você cai a informação de cima para baixo e a equipe já ganha um nível de consciência muito maior sobre o que tá acontecendo, sobre quem que é o público que ela tá atendendo. E por aí vai. Né? Então, assim, você falou, rotina, cara. Criar essa rotina. Uma das questões que você falou que entra numa rotina super online, né? É, cara, vem um detrator, automaticamente você comunica teu maître, teu gerente de salão, que aquela mesa específica fez uma avaliação que não foi legal. Quais são as melhores práticas? O cara vai lá, já chega na hora e... O que você recomenda fazer? Se o cliente não tiver saído da casa ainda, vai lá. Cara, acabei de acessar, a gente tá muito preocupado com a experiência, vi que você teve uma experiência ruim. O que aconteceu? O que a gente pode fazer pra você não sair daqui insatisfeito? E se ela tiver, poxa, né, puta mesmo, chateada, né, o cliente estiver assim, cara, ela vai falar ali pra você, porque você já se aproximou. Escutar de verdade. Escutar, tentar acolher de alguma forma pra que ela volte a ter uma experiência diferente, leve alguma coisa da marca, que você se preocupou. Cara, o cliente, ele... Só de você estar se preocupando com ele, já é um salto gigante. Gigante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se ele já tiver saído dali, a tratativa que a gente recomenda é saudação. Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus, Bernardo e tudo mais. Sou responsável pelo restaurante e tal. Cara, entender aquela reclamação, né? Agradecer. Pô, queria agradecer seu feedback, né? O que aconteceu? Não tá dentro dos padrões da casa. Traz alguma explicação ou alguma ação que ela pode tomar e finaliza. Né? Então, reconhece o erro, né? Ou, né, logo depois traz alguma explicação sobre o que pode ter acontecido naquele dia. Às vezes alguma coisa peculiar aconteceu, sei lá, 3 pessoas da operação faltou, e você, poxa, tem que falar, cara, acontece que 3 pessoas faltaram, por isso que seu prato demorou mais, então te peço desculpas, não tá dentro dos padrões da casa, mas, cara, eu queria te convidar pra voltar, e você toma uma ação pra ela voltar, porque a gente se preocupa com você e eu quero te proporcionar uma nova experiência. Me fala aqui que eu já reservo a sua mesa. Então você traz o cliente de volta de uma forma preocupada, reconhecendo a dor, entendendo, explicando pra ela ter até mais uma empatia com você, que às vezes ela nem sabe o que aconteceu. Muitas das vezes, cara, isso acontece direto com a gente mesmo. A gente vai cobrar um amigo de uma coisa e ele relata, cara, mas é isso aqui que tá acontecendo, por isso que eu não consegui te responder. Poxa, você já entende na hora. É a empatia, né? Do outro lado. Né? Empatia do outro lado e propõe uma nova experiência, ou propõe um novo benefício, ou às vezes nem propõe, né? Às vezes vai ser uma coisa simples de tratar, que você só vai falar, cara, eu quero te receber aqui mais vezes, né? E tá tudo bem, você já mostrou a preocupação que você precisava. Bernardo, temos uma brincadeira aqui super rápida. Vou te falar 3 palavras e rapidamente você vem e me fala o que vem na tua cabeça dessas 3 palavras. E sempre tem a ver com o assunto, né? Então, de forma rápida e veloz, feedback. Essencial. Eu respondo com uma palavra só. Pode ser um pouco mais, não tem problema. Mas feedback. Beleza. Cara, eu acho que é o essencial de melhoria, né? E não só para cliente, para equipe, para tudo. Muita gente que esquece de escutar a equipe dele para melhorar o ambiente de trabalho, né? E pode melhorar. Sentido. Cara, a troca, a comunicação com o cliente, com as pessoas, é o que vai fazer melhoria de qualquer processo de gestão, assim. Legal. Imagino. Escuta.
Ativa. Buscar. Eu acho que buscar. Buscar escuta. Acho que buscar escutar do que buscar falar, né? Buscar mais escutar o cliente, o que a pessoa tem a dizer. E crítica. Construtivo. Acho que, cara, importantíssimo. Cara, muitas das vezes a pessoa te critica pra você melhorar, né? E se ela... Acho que essa é a virada de visão, né? Tipo, eu não tô recebendo uma crítica porque o cara me quer o mal. O cara, ele tá falando uma crítica pra você entender uma coisa que está te fazendo mal. É isso aí. Acho que essa é a pegada, né? Então, construtivo, usar a crítica pra impulsionar o negócio, pra bolar uma estratégia diferente pro negócio. Cara, a gente vê demais isso, cara. Às vezes são coisas que tá na cara do cliente, mas que você não mostrou pra ele, você não ofertou pra ele, e que ele tá deixando de gastar mais com você, que ele tá deixando de ficar mais satisfeito com você. E você só vai saber disso a partir do momento que ele te criticar. Às vezes uma coisa que você tem ou que você não tem, que você pode ter, e melhorar isso no negócio. Animal. Cara, estamos chegando no fim. Antes, senão o Lucas depois ele me dá uma bronca que eu não passo os recados. Vamos passar os recados para vocês, ó. Dia 30, a gente vai ter o 27º Encontro de Negócios. 30 é terça-feira, né? Quarta. Essa vez vai ser quarta? Vai ser quarta, tá? Então, vai ser quarta-feira, a última quarta-feira agora do mês de julho. A gente vai trazer o Matheus Lessa para fazer uma palestra pra gente lá no Encontro de negócios nosso. Cara, tá convidado, se conseguir tiver aí por perto. Sei que esse mineiro com fala mais carioca de Juiz de Fora não fica tão perto, mas eventualmente se estiver por aí, cara, seja bem-vindo aí. A gente faz um encontro muito legal aí com 150, 200 empresários. Então, se você tá na Brasel, cara, não deixe de participar. Se você não tá na Brasel, presta atenção na oportunidade que está perdendo. Cara, já veio diversos palestrantes, Politi, Marani, Recruz, tem um cara também de inteligência artificial que é bom pra caramba, chama Matheus, também veio, tô brincadeira, é o jabazão aqui agora. E a gente sempre traz uma turma bacana para conversar e principalmente para abrir a cabeça da turma. Muito focado em gestão, muito focado em como ser um melhor empreendedor ou ter melhores negócios. Então, tá mais convidado. E no dia 11 de agosto, a gente vai ter o episódio com o Pablo, do Casabella. Cara, um puta de um restaurante, você precisa conhecer, não sei se você conhece já, de Olambra. Cara, sei lá quantos, eu lembro que eu era criança, já falava do Casabella quando eu comecei a pegar as menininhas com 17, 18 anos, ia lá no Casabella, que era tipo o lugar mais chique, românticozinho e tal, então bem legal. O Pablo hoje é conselheiro nosso, um mega de um empresário, meio doido aí, cara, faz operação na época que vem Expoflora, abre 4 restaurantes para trabalhar um mês, bem bacana, a gente vai ter um papo muito legal com ele, então não percam. Bernardo, cara, um prazer ter você aqui, que bom que deu certo aí, depois de alguns desencontros no WhatsApp com relatório e se encontrando direto aí, e cara, vamos trazer você para perto aí, ensinar a turma a ouvir o cliente direito, cara, e principalmente com ouvir o cliente direito, melhorar os seus negócios. Bora. Valeu mesmo pela vinda aí. Quiser fazer um jabá, a gente falou bastante, falar aí, mas faça o jabá, como que a galera te encontra, como que a galera consegue contratar você, como que a galera consegue implementar a gestão de atendimento nos seus negócios, fala aí. Maneiríssimo, cara. Eu que agradeço o convite, Matheusão. Desencontros e encontros, né? Bom demais e, cara, prazerzão estar aqui também com todos vocês. Valeu mesmo o convite. Pessoal, para te encontrar, falae.com.br. Falae.app. Falae.app, tanto no Instagram quanto no site também, mesma coisa. Pode também disponibilizar meu contato, qualquer coisa também que precisar. Legal. E, cara, não só me ensinar, mas aprender também. É muito bom, cara, estar visitando a operação, cliente, hoje mesmo e amanhã que eu vou ficar aqui. Sim, sim. Visitar aí clientes, trocar ideia contigo. Pô, é bom demais, cara. Vamos sim, cara, legal. Então, sempre um prazer também poder estar contribuindo de alguma forma e vambora, vamos nessa. Legal. Galera, é um prazer conversar com vocês. Meu nome é Matheus Mazon. Aqui é mais um episódio do podcast da Brasel de Campinas e região. E você que é um dono de restaurante, bora voar.